O reencontro. Edmir Sinclair. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Friedrich Nietzsche. Sexta-feira, saída do metrô, estação Jardim Oceânico, 7 horas da noite, chove. Ele se maldiz pela escolha de ter deixado o carro estacionado e ter pegado o metrô para ir ao centro. Sua reunião não durou nem 1 hora e o custo do estacionamento não compensou a trabalheira das baldeações. Para completar, esqueceu o guarda-chuva no vagão do trem. Estava aguardando não sabe o que para iniciar a corrida de uns 200 metros até o local onde seu carro está estacionado, quando um senhor grisalho, de uns 70 anos, segura seu braço embaraçosamente e lhe fala com uma dicção perfeita e expressando-se de forma absolutamente clara e pausada. Daqui a exatamente 2 semanas, numa mesma sexta-feira, viaja de carro para Nova Friburgo e vá até Muri, ao local da entrada da estrada de terra que leva até o lugar onde você foi mais feliz na sua vida. Você sabe onde fica. Não falte, não haverá outra chance. Esteja lá no horário que você sabe qual será. O senhor acabou de falar e desceu para a estação do metrô, passando pela roleta e desaparecendo entre a multidão no horário de maior movimento. Flávio demorou alguns segundos tentando entender o que fora aquilo. Olhou para fora e percebeu que a chuva dera uma arrefecida e resolveu correr para seu carro. Entrou, ajeitou-se no banco, ligou o carro e só então começou a perceber o quanto aquele estranho evento o tinha afetado. Sentiu-se muito estranho. Não havia dúvida sobre nada do que ocorreu naquele encontro surreal. Para organizar os pensamentos, refaz passo a passo os momentos, desde que desceu do vagão do trem e chegou à marquise na saída da estação. Lembrou-se que aquele senhor não estava dentro da estação quando o abordou. Estava vindo de fora no sentido de quem vai entrar no local. Fato número 2. Ele jamais havia visto aquele homem na vida. O homem também não falou o nome dele. Teria aquele senhor o confundido com alguém? O problema é o que aquele estranho falou. O trajeto até em casa foi feito pela solitária e deserta praia da Reserva Biológica, entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes. Quanto mais pensava no que aquele velho havia falado, mais fazia sentido. Pensou que aquele evento, um tanto sombrio, logo sairia de sua cabeça e o assunto estaria encerrado. Nos dias seguintes, aquele encontro não saiu de seus pensamentos, e a cada dia ele ia se lembrando de mais um evento específico que remontava àqueles lugares em volta de Friburgo. Até que se lembrou que o velho havia falado especificamente a palavra Muri. Gelou. Por que não havia feito logo a ligação? A palavra Muri dava significado a tudo que aquele senhor havia falado. É impressionante até onde uma memória emocional profunda é capaz de nos remeter. Negou-se o quanto conseguiu a fechar aqueles elos que se encaixavam perfeitamente. Mas não havia a menor chance de alguém, além dele próprio, saber sobre aquele passado. Não que fosse segredo, era apenas algo muito pessoal e íntimo perdido no tempo e que ele nunca revelara a ninguém. Aos 69 anos, não se tem dúvidas de quando se foi feliz. Ele não tinha. Haviam sido muitas as ocasiões, temporadas longas, outras mais curtas, mas a felicidade sempre dava o ar e o enchia com suas graças. Mas há algum tempo havia perdido a paixão pela paixão. Preferia o amor pelo amor e nessa mudança optara por não aceitar prêmios de consolação e também não se prestar a sê-lo. Por isso, sentia-se muito bem vivendo sozinho. Os dias seguintes foram de lembranças, todas cada vez mais convergentes e direcionadas pelo que o estranho velho anunciou. Laura voltava diariamente a frequentar seus pensamentos,
a partir do momento em que ele aventou a possibilidade de cumprir a estranha missão. Encontrá-la exatamente naquele lugar era algo absolutamente improvável. Mas o que ele deveria encontrar naquele lugar? Já o identificou como a entrada da estrada de terra que leva ao local onde ele e Laura tiveram uma casa de campo por alguns anos. Segundo o velho, ele deveria ir até lá e ficar esperando. Esperando o quê? Laura com certeza não seria. Ela estava casada e feliz. Há mais de 20 anos não tinha notícia alguma dela. E o que adiantaria encontrá-la no meio da noite, naquele local ermo e deserto? Que coisa mais louca, sem sentido e absurda. Ele se sentia mal toda vez que chegava nessa parte daquele pensamento cada vez mais obsessivo e ridículo. Na idade dele, muitos homens já começam a apresentar algum grau de debilidade senil. Quem era aquele velho maluco que o deixou tão perturbado? Em verdade, se deu conta que o encontro no metrô ocorreu entre dois velhos, ou seja, a probabilidade de um dos dois estar gagá aumentava muito. A verdade é que não precisaria de nada daquilo para aumentar a confusão mental em que viveu nos últimos anos. As consequências da pandemia da Covid-19 só não foram mais graves e profundas porque ele ainda estava vivo. Mas não tinha certeza se isso havia sido um bem ou um mal. A vida não o atraía o suficiente para esperar ou desejar qualquer coisa dela. Entendia perfeitamente como Nietzsche deve ter se sentido após anos mergulhando nas profundezas da alma humana. Entretanto, discordava do alemão. O nada era plenamente suportável após o que ele já havia experimentado. Na verdade, havia minutos tão insuportáveis que o simples fato de não haver dor física ou mental já lhe gerava prazer. Não é agradável se dar conta de que o nada é o melhor estado em que podemos nos encontrar. E o seu nada significava também sem ninguém. Impressiona como um ser humano é capaz de ir reduzindo suas necessidades de sobrevivência a ponto de precisar de muito pouco e de ninguém mais. Mas esse esvaziamento externo cria um correspondente vazio interno. As coisas vão perdendo o valor, a importância e o sentido. Pouco a pouco, nada, nem ninguém, faz falta. As profundezas humanas são traiçoeiras e solitárias. Quem as frequenta com assiduidade perde o contato com o mundo que vive na superfície. Não tinha mais dúvida alguma de que iria subir a serra até o local onde aquele senhor lhe disse que deveria estar. Finalmente, a noite tão esperada chegou. Saiu do elevador direto na garagem, escura e úmida como sempre. Entrou no carro, pareou o smartphone, clicou na playlist especial que havia preparado para essa viagem com as mesmas músicas que ouvia quando ele e Laura subiam a serra. Começava ali sua grande viagem. Nova Friburgo tem um grande valor sentimental para ele. Além das melhores lembranças, sempre teve uma simpatia gratuita por aquela cidade e suas redondezas. Muri, Lumiar e São Pedro da Serra são cidadezinhas lindas, pacatas e românticas. O céu de inverno e das frias manhãs de sol esbranquiçado é de um azul forte, definitivo. A ele fala a alma. Tinha consciência de que se alguém soubesse o verdadeiro motivo da viagem naquele dia e naquela hora, duvidariam de sua sanidade. Ele próprio vinha duvidando seriamente desde que encontrou aquele senhor na saída da estação do metrô, há 2 semanas. Às vezes, se perguntava se aquele encontro teria realmente acontecido. Quando entrou na ponte Rio-Niterói, o fluxo dos carros já não sofria reflexo algum do trânsito das sextas-feiras e corre livre como nas viagens com Laura. O banco do carona é dela. Naquele momento ele percebe que nunca deixou de ser. Não consegue descrever o que está sentindo. Tantos anos passados e a sensação do carro correndo na ponte é improvavelmente agradável. Como pôde viver os últimos anos se arrastando na vida? Como é bom sentir alguma coisa. Como é bom lembrar de Laura.
quase consegue conferir de novo algum sentido à palavra felicidade. Naquele momento pôde, ao menos, imaginar como é gostoso subir a serra à noite, com esse céu completamente iluminado pela lua cheia. É mágico. Para ele não importava mais o que haveria no fim daquela viagem. O trajeto em si já lhe tirara todo o torpor mórbido que acompanhava seus dias. Mas alguma coisa muito estranha ocorreu e ainda estava acontecendo até aquela noite. Sente que a cada curva suas energias e pensamentos se excitam progressivamente e de uma maneira inexplicável. Ele sente a adrenalina circulando por todo o corpo. Teve medo para onde aquela estrada o estaria levando, para onde sua loucura o levaria naquela noite. A depressão, a infelicidade profunda e a desesperança poderiam ter fabricado aquele velho na estação do metrô? Poderiam. Afinal, o que ele lhe disse não faria sentido para mais ninguém a não ser a ele mesmo. O que aumentava a chance de ser produto de sua própria mente. Ele era teimoso e, já que chegou até ali, iria até o fim. E se fosse loucura, pelo menos não haveria ninguém para testemunhar seu surto. Quando ultrapassou o posto da polícia rodoviária, no alto da serra, ele estava quase todo encoberto pela forte neblina sempre presente naquele horário. Às 2 horas da manhã, o local está completamente deserto. Pouco depois de uma grande curva à esquerda, ele vislumbra a entrada de terra no mesmo sentido, pouco antes da entrada para Lumiar. É ali. Ele para no largo, onde a estrada de terra que leva até a Casa Azul começa. Desliga o carro e sente seu coração acelerar ainda mais. Não tem mais idade para suportar aquele ritmo cardíaco por muito tempo. Salta do carro buscando um pouco mais de ar. As pernas estão formigando depois da viagem. O local está completamente deserto. Como era de se esperar, ali não há nada. Volta para o carro e deita o banco, tentando compassar a respiração e controlar aquelas descargas de adrenalina. O suor é tão intenso que encharca sua camisa. Suas extremidades estão frias e azuladas. Uma dor aguda percorre todo o seu braço esquerdo. A dor no ombro esquerdo aumenta e paralisa seu braço. Faz um esforço e consegue alcançar os 2 comprimidos que restam na cartela. Toma-os e se deita no banco reclinado. Após um pico de dor aguda no ombro, que reflete intensamente no peito, sente um relaxamento profundo e apaga. De repente, acorda assustado, ainda no mesmo local, e vê um vulto saindo da pequena estrada. É Laura sorrindo e caminhando em sua direção, de braços abertos para recebê-lo. Edmir Sinclair.